Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Às manhã de quinta-feira, a hora ideal para o nosso despertar. O apontamento semanal da doutora Adriana Saraiva, que está connosco. Bem-vinda, Adriana. Olá! Cá estamos nós para mais uma semana de conversa, de expormos aqui algumas dúvidas, algumas sugestões, enfim, no fundo aquelas achegazinhas, aqueles despertares. São despertares, não é? É verdade. É verdade. Bem, relativamente à proposta para hoje. Então, a proposta para hoje faz-me lembrar aquele famoso discurso do Martin Luther King que dizia: I have a dream. I have a dream that one day... Então, eu também tenho muitos sonhos, sou uma pessoa sonhadora e sonho que um dia Tavira vai ser uma cidade educadora. E então, sonho com isto desde já há alguns anos, esta parte. E isto porquê? Porque considero que temos uma comunidade infanto-juvenil que, e a propósito de celebrar esta semana os direitos da criança, o dia do pijama, temos todos, a comunidade toda, a função de ajudar a criar a criança, não é? É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E este dito popular, esta expressão, não é feita à toa, é porque de facto nós viemos de antigas comunidades que se suportavam umas às outras. E se me permite, raciocinando, essa criança vai ser um futuro adulto que poderá vir a ser o cuidador da aldeia. Portanto, nem mais. Não nem é? mais. Claro. Depois há um provérbio africano que diz que a criança é capaz de pegar fogo à aldeia para sentir calor. Isto no sentido em que é preciso afeto e é preciso cuidado. Já falamos daqui várias vezes sobre isto, inclusivamente com a própria Inês, do poder, da importância do cuidado com afeto, com responsabilidade, com autonomia. E isto também a propósito de alguns episódios que nós temos vindo a assistir nos últimos dias. Situações de bullying, situações de conflitos nas escolas. E acho que é muito fácil, e por mim falo, de nós cairmos num erro de segmentarmos as coisas. Por um lado, acharmos que determinada função depende de uma dada entidade, instituição, equipa, mas eu vejo sempre as coisas de uma forma muito holística, muito global. Acho que todos estamos cá para todos. E, portanto, acredito e sei que o nosso dia a dia é muito assoberbado de demasiadas tarefas para nós termos tempo ainda para pensar no outro. Mas, efetivamente, pontualmente, vão surgindo oportunidades. E digo isto porque sei de exemplos de encarregados de educação que eventualmente recebem por parte dos filhotes um ou outro comentário feito por colegas que não foi tão interessante, nem tão construtivo, e que, tendo a oportunidade de uma forma amigável e nada ameaçadora, nada disso, não é cá a história de vou chamar o meu pai e o meu pai vai-te dizer como é. Porrada a montes. Não é por aí. Mas é no sentido de dar um contributo assertivo. E assertivo é o quê? É de nós definirmos os limites de uma forma saudável do que é aceitável e o que é que não é aceitável. É aceitável nós termos alguém que nos diz um comentário desagradável que nos magoa? Não. Pois não. Então, se calhar devemos devolver isto. E quando a criança não é capaz de devolver, se calhar pode ser necessário o apoio de um adulto. E este adulto pode estar dentro da escola, pode estar na comunidade, pode ser um amigo, pode ser um familiar, por aí fora. E assim, isto para dizer que quando nós ouvimos notícias como as que vieram ao lume agora, de um conflito que surge numa aula de cidadania numa escola em Loulé, vem também em paralelo com a notícia que é feito um trabalho pela equipa X, pela equipa Y, que os professores não se sentem tão preparados no domínio daquilo que é a mediação de conflitos dentro de sala, ou fora de sala, ou no recreio, por aí fora.
e de facto, se calhar todos nós podemos contribuir para isto. E não ficarmos a contar que da escola para dentro é só a escola, da escola para fora é a família. Não, acho que cada vez mais, e parafraseando também um bocadinho aquilo que a Paula Santos nos traz com o seu trabalho muito meritório em contexto de associação de pais, eu acho que nós não nos devemos cingir a deslocar-nos ou procurarmos o outro só em situações negativas, em que a coisa não correu bem. Acho que também devemos elogiar quando correu bem, quando a pessoa fez bem, quando temos um feedback muito positivo da parte das crianças, de que adoram aquela disciplina, adoram aquele professor, aquele carimbo que vem no caderno a dizer bom trabalho, estás a conseguir, força. É preciso louvar também estas iniciativas que são boas práticas e que fazem jus aos direitos e deveres das crianças, assim como aos direitos e deveres da comunidade, num sentido de somos um todo e todos devemos dar a nossa achega no que diz respeito a criarmos uma comunidade mais saudável, mais equilibrada, mais cooperativa e solidária e tolerante uns com os outros. Porque se nós próprios formos menos tolerantes e cooperadores... É o exemplo que passamos. Nem mais. Portanto, acho mesmo que devemos criar diferentes grupos de trabalho, da mesma maneira como na escola nós temos a sala de aula, não é? E dentro da sala de aula existe uma dada dinâmica. Eu já ouvi professores a dizerem-me que, tendo tido a oportunidade de fazerem jogos e trabalhos de grupo com os próprios alunos, em que ficam numa situação quase de pares, de igualdade com eles, que acabam por perceber que por trás do aluno número tal, existe uma Maria, ou um António, ou um João, que são muito artísticos, que têm um sentido de humor fantástico, que são sarcásticos, que fazem um uso da palavra muito bom. Portanto, quase que começam a descobrir o ser humano que existe por trás da camada aluno. E vice-versa, claro. Não é? Depois temos alunos que têm a oportunidade de conhecer os professores com uma maior proximidade, que se esbate um bocadinho aquela barreira de um papel para um lado, outro papel para o outro. Por trás do papel existe o ser humano, não é? E, portanto, e que conseguem aceder a essa visão mais ampla e que nos aproxima e que nos dá mais possibilidade de sermos, então, mais tolerantes e compreensivos e mais empáticos no quando é a altura de ajudar. Portanto, que é o ideal, não é? Que é o ideal. De ambas as partes. Eu gostava que my dream, o meu sonho, era que um dia, havendo uma situação de conflito num recreio, por exemplo, os colegas não venham a gritar, dizer está a luta, vamos ver. É. Não, mas antes vamos ajudar, vamos ver, venham ajudar, precisamos de ajuda e vamos tentar ajudar e mediar aquilo que está a acontecer. E que toda a comunidade escolar, no fundo, não é? Seja, sim, de alguma forma, não vigilante, não polícia, mas amigo, colega, companheiro e apoio na hora em que é necessário. Exato. Evitando o conflito e, se existir, tentando atenuá-lo de alguma maneira para que no futuro não volte a acontecer. É isso que se quer. É assim nem mesmo. Mais. Então voltamos para a semana? Voltamos para a semana com outros momentos neste Despertares. Obrigada, Adriana. Obrigada, mensagem. Ana. Boa mensagem, como sempre. Até para a semana. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.